Meus amigos, aqui Fernando Bandeira. Estamos aqui novamente com a camisa do Novembro Azul, que relembra para você da importância do exame da próstata. Ou seja, no toque ou no exame de sangue, você tem que procurar o médico do seu bairro, o postinho, e agendar o seu exame da próstata, que leva muitos irmãos nossos ao falecimento. Quando não leva ao falecimento, deixa sequelas terríveis. Então, é um exame simples e de fácil acesso à população. E é de graça. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma contenda que existe desde Lutero, quando ele criou outro ramo dentro da igreja, que ele era uma pessoa importante dentro da igreja católica, e mudou de opinião, que a gente respeita. Tenho muito amigo protestante, muito amigo católico, e a gente está aqui para botar mais uma pimenta nessa relação a respeito das imagens. Sabe que os católicos têm uma adoração, não idolatria, têm uma veneração pelos profetas, pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos mártires que lutaram a favor de Deus contra as forças do mal. E eles pensam que o único Deus é o Pai Supremo, o Pai de Jesus e a Santíssima Trindade. Mas os protestantes acham que a gente não deve adorar o barro, o gesso, e sim só a Deus. Todos estão certos com os mesmos objetivos, mas os católicos honram aquelas pessoas que estiveram junto de Deus e sofreram as mazelas por serem cristãos. E os protestantes acham que a única divindade que tem é o Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Vamos lá. O que a Bíblia diz? Porque a gente sempre lê aquilo que interessa a gente. A gente puxa sempre a sardinha para o nosso lado. Então vamos lá. Vamos lá, abrindo no livro do Êxodo, página 54, capítulo 20, acho que é capítulo 20, versículo 4. O que diz aqui? Quando Deus chamou Moisés e pediu para ele falar os 10 mandamentos para eles porem para nós todos e para os povos que estavam ali fugindo do cativeiro do Egito. O que diz o versículo 4 do capítulo 20 da página 54? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Olha como é que Deus foi duro. E visitaria a 3ª, a 4ª geração daqueles que o aborrecem, daqueles que fazem imagem e cultuam. Mas por que Deus falou isso para Moisés colocar como lei? Porque os hebreus que viviam no cativeiro no Egito e os egípcios cultuavam muitos deuses. Tinha o Deus da água, Deus do fogo, Deus da lavoura, Deus disso, Deus daquilo, imagem para tudo quanto é canto. Então, Deus os fez incutir na cabeça dele que aqueles deuses não valiam e não valem nada mesmo. Deus quis fazer com que os egípcios, os hebreus, colocassem na cabeça deles que eles iam para a Terra Santa e teriam que mudar de hábito. Por quê? A primeira geração e os hebreus sempre resistindo, aqueles falsos ídolos, aqueles falsos deuses dos egípcios. Mas vem a 2ª, 3ª geração e vai incutindo na cabeça que aquilo é certo. Não se dizem que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade? É verdade. Então tá bom. Aí os protestantes se miram nesse mandamento de Deus. Então, correto. O único Deus é o nosso Salvador. Mas no mesmo livro do Êxodo, no capítulo
25, no versículo 17 ao 22, olha o que Deus pede para Moisés fazer. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era um propósito para a gente orar e refletir, porque ali estava a vontade de Deus, o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca. E o que Deus mandou fazer no propiciatório? Olha só. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio. Côvados era a medida usada antigamente, que ia do dedo médio, tá vendo? O dedo maior aqui, até o cotovelo. Então, Deus queria que ele fizesse um propiciatório puro de 2 côvados e meio. 2 e mais meio, que seria o tamanho do comprimento da arca. E de um côvado e meio a largura. Farás, olha só, onde que eu fará, Deus mandou Moisés fazer 2 querubins de ouro. O que é querubim? Anjo. Farás 2 querubins de ouro batidos, farás nas 2 extremidades do propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde que os sacerdotes emergiam o sangue do cordeiro ali, do bodezinho, do cordeiro, da vaquinha, do bezerrinho, para expiar os nossos pecados, como oferta a Deus. Um querubim da extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão asas para cima, cobrindo com eles o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás os testemunhos que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus mandou fazer, esculpir, modelar, entalhar 2 querubins, que eram 2 anjos. Entenderam? Mas Deus falou uma coisa lá no 21:4, que não fará para a escultura. Aquilo eu já expliquei, porque era dos falsos ídolos, falsos deuses que existiam no Egito, e os hebreus, a primeira geração, a segunda, a terceira, a quarta geração, já ia acostumando com aqueles falsos ídolos, e Deus não queria. Tem aquele episódio também, lá do Números 21, que eu vou ver aqui, Números 25, Números capítulo 25, página 58. Números. Deixa eu achar aqui onde é que tem Números, tá? Números, página 95. Página 95, capítulo 21, versículo 4 ao 9. A serpente de bronze. Então, partiram do Monte Or, estou lendo, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus a Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão, viu? Aquele pão que Deus mandava, do maná, eles já estavam enjoados daquilo, queriam comer outras coisas. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aí veio o povo a Moisés e disse: havíamos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Faz o seguinte, Moisés, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aí disse o Senhor a Moisés, ouvindo as orações: faze uma serpente abrasadora,
põe-la sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a imagem de bronze e sobreviveria. Há um fato curioso sobre isso aí. Além de Deus mandar fazer outra imagem, agora da serpente, para curar os que tinham sido mordidos, que tinham sido picados, há uma outra curiosidade nisso aí. Vocês podem achar que eu estou inventando, mas existe duas versões sobre aquela serpente desenhada no jaleco do médico, principalmente no bolso onde ele guarda aquelas. Dizem que aquela serpente que os médicos carregam é porque naquela época de Moisés, Deus mandou fazer uma serpente para curar os que haviam. E a medicina está ligado muito à serpente, às cobras, porque o mesmo veneno das cobras é que faz o soro para curar a cobra e que fazem outros produtos medicinais. Não é verdade? Você acredita nisso? Olha lá, está na Bíblia. Quem tem razão? Não sei. Os protestantes? São os católicos? Os protestantes não gostam que a gente adora essas imagens. E os católicos dizem que veneram por causa do sofrimento deles, inclusive de Maria, que foi o caminho que Deus trouxe Jesus Cristo para nós. Fernando Bandeira Oficial. Você crendo em imagem, não crendo? Você venerando, não venerando? Vai lá, Fernando Bandeira Oficial. É fácil, é só clicar. O custo é 0. Novembro Azul, hein? Tamo junto.